Olá, pessoal, tudo bem? Que hoje seja o primeiro dos melhores dias da sua vida. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, em entrevista da manhã da última terça-feira, dia 19 de abril, falou sobre amistosos da seleção brasileira. Atenção. Unidos e aquele jogo com a Argentina que tá pendurado aí no ar, tem alguma definição? Da última vez que eu conversei, semana passada, com o Juninho, ele informou que os jogos, tem dois jogos certos, o do Japão e também da Coreia. Então tá aí. O presidente Edinaldo Rodrigues, da CBF, disse que os dois próximos amistosos da seleção brasileira, na penúltima data FIFA, antes da convocação para a Copa do Mundo do Catar no final do ano, esses dois amistosos serão contra o Japão e contra a Coreia. Mas aí, qual a lógica da seleção brasileira jogar contra duas seleções asiáticas? Até porque no grupo G da Copa do Mundo, o Brasil vai enfrentar duas seleções europeias e uma seleção africana: Camarões, Suíça e a Sérvia. Então, qual a lógica? E olha só como são as coisas. O repórter Leonardo Baran esteve em Doha, no Catar, no sorteio que aconteceu no último dia 1º de abril, o sorteio dos grupos da Copa. E no dia seguinte, ele fez uma entrevista exclusiva com o técnico da seleção brasileira, o Tite. E olha o que o Baran perguntou. Vale a pena, por exemplo, enfrentar seleções asiáticas em amistosos, se nós vamos jogar contra seleções europeias e uma africana? Buscar, dentro da possibilidade, identificados com a mesma escola africana, com a escola africana. Nós nos prepararmos, ela também nos coloca nessa. Asiática, não, nesse momento, independentemente do fato que futuramente possa vir ter um enfrentamento, ou da disponibilidade. Mas, seguramente, a gente está, Juninho, né, tendo essa sintonia de procurar uma escola africana, ou uma para falar assim, um europeu. Mas aí eu estou dando bala a Juquinha porque não pode. Aí não dá. Às vezes eu brinco com o Juninho e digo assim, as pessoas às vezes não entendem. Ô, Juninho, pega aí um europeu. Cara, é só buscar a informação correta. Não há possibilidade. Não tem essa possibilidade. Pois é, vocês ouviram aí? Eu vou colocar até de novo na parte aqui, vou tentar achar aqui a parte. Asiática, não. Ó, quer ver? Nos coloca nessa. Asiática, não. Nesse momento, independentemente do fato que futuramente possa vir ter um enfrentamento. Então, gente, o técnico da seleção brasileira foi bem claro: jogar contra a seleção africana. E tem a dificuldade de marcar amistosos contra as seleções europeias. Não tem jeito de marcar. Então, o que está acontecendo? O que pode ter acontecido? E olha que nessa entrevista que o Baran fez, vocês notam que o Tite ele olha para o Juninho Paulista, coordenador da seleção brasileira, ele estava na frente dele. Então, isso ele falou na frente do Juninho. Então, como é que o Juninho falou para o presidente da CBF que vai jogar contra a Coreia e contra o Japão? Alguma coisa não está batendo. Pode ser um mal-entendido? Talvez seja. Talvez o presidente da CBF tenha entendido com o Juninho que não vai jogar nem com Coreia nem com o Japão. Uma coisa assim. Pode ser um mal-entendido. Ou então pode ser uma confirmação. E aí? O Tite ficou maluco? O Juninho ficou maluco? Eu imagino que se esses amistosos forem confirmados mesmo contra essas duas seleções asiáticas, poderá ter sido uma imposição da PIT. E o que é PIT? Aí você me perguntaria. PIT é uma empresa que detém os direitos de comercialização dos jogos amistosos da seleção brasileira desde 2006. E o contrato termina agora em dezembro desse ano. Aí o que essa empresa faz? Gente, essa empresa faz tudo. Ela sugere, escolhe adversários, o local onde joga. Essa empresa ela define o preço dos ingressos, ela vende os ingressos, ela fica com a bilheteria e ela paga um valor fixo para a CBF. Então, inventaram esse contrato desde 2006. É por isso que a seleção brasileira joga muito pouco amistosos no Brasil, quase nenhum.
Seleção brasileira só joga no território brasileiro quando é obrigada. Quando teve Copa América, quando tem Copa do Mundo, quando tem eliminatórias, é obrigado a jogar no Brasil, eles jogam. Agora, amistoso não pode marcar aqui. E não é a primeira vez que a seleção tem problemas com isso. Por exemplo, uma vez a seleção foi jogar lá em Singapura contra Senegal, o Tite reclamou dessa pitch. Foi jogar lá nos Estados Unidos, contra Colômbia e Peru, e aí colocaram para treinar num campo de futebol americano, totalmente inadequado, com marcações de futebol americano, então o Tite reclamou. Então, a seleção brasileira é presa a esse contrato. Então, se forem confirmados mesmo os jogos contra Japão e Coreia, será lamentável, porque é nitidamente contra a ideia da comissão técnica da seleção brasileira. E eu imagino que a marcação, a definição de amistosos, ela tem que obedecer critérios técnicos de quem comanda a seleção brasileira. Tem que se pensar primeiro no desenvolvimento, no amadurecimento, no entrosamento, nos treinamentos da seleção brasileira. E olha só, o presidente da CBF, nessa entrevista da terça, ele também falou sobre essa situação desse contrato com a PIT, que está para terminar. Não, a CBF ainda não foi procurada para... O contrato termina em dezembro, a CBF ainda não foi procurada para fazer, entendeu, discutir uma renovação. A CBF pode discutir a renovação, mas pode também ter outros horizontes, entendeu, que a seleção possa não ser tão sacrificada. A relação está boa, pelo menos? Como? A relação está boa, pelo menos? A relação sempre foi boa, entendeu? Nós temos os nossos patrocinadores como parceiros, sempre. E qualquer situação que possa não estar ajustada, a gente vai ter que conversar, entendeu, internamente, dialogando. Mas a gente também não pode ficar preso apenas a um contrato e a gente tem que buscar outros horizontes. Presidente, sobre essa questão... Então está aí o presidente da CBF dizendo que esse contrato deve ser revisto, se for assinado será em outros termos, e nessa entrevista ele falou também que é muito ruim a seleção brasileira jogar no território nacional, que os jogadores gostam de jogar no Brasil, que a comissão técnica gosta de trabalhar no Brasil. A seleção brasileira ela tem um centro de treinamento, ela tem uma concentração, que é a Granja Comari, mas por causa desse contrato com a PIT, feito na época do Ricardo Teixeira, a seleção não joga amistosos no país. E é até um absurdo, né, gente? Quando terminou o último jogo das eliminatórias que aconteceu no país, aí diziam, esse é o último jogo da seleção brasileira no país antes da Copa do Mundo. Isso em março. Copa do Mundo em novembro. Em março, no início do ano, a seleção do seu país ela vai faz o seu último jogo, e aí depois por que não joga mais aqui? Porque tem esse famigerado contrato. Então, uma coisa que o presidente da CBF, que é essa direção aí, que está prometendo fazer um negócio diferente, que está dando uma reformulada, que mandou um monte de gente embora, está mudando até o layout do bid, do site, está fazendo coisas diferentes, que faça isso aí. A seleção brasileira tem que jogar mais no território nacional. Tem que pagar cachê para as seleções vir jogar aqui e não ficar recebendo para jogar no mundo inteiro. Porque é uma das poucas seleções de ponta do futebol mundial que tem esse tipo de contrato. Seleção da Alemanha joga a maioria dos amistosos na Alemanha. Seleção da Inglaterra joga a maioria dos seus amistosos no seu território na Inglaterra. Seleção da Espanha joga a maioria dos seus amistosos na Espanha. Eu já fiz o levantamento em relação a isso. Só a seleção brasileira que fica realizando amistosos e sem a sua comissão técnica poder escolher os adversários, às vezes locais de treinamento, locais de jogos. E olha só, gente, o que vai ser o prejuízo se esses amistosos forem confirmados lá no Japão e lá na Coreia? Perde-se o tempo de umas 20 horas de voo e aí mais 2, 3 dias para adaptação de fuso horário. E aí não dá para desenvolver o trabalho dentro desse pouco tempo precioso que a comissão técnica da seleção brasileira tem para ajustar a seleção brasileira para a Copa do Mundo do Catar. Tá certo, pessoal?
Se inscreva aí no canal, ative as notificações e participe aí nos comentários. Quero saber também a sua opinião.